Pessoal, continuando os nossos raciocínios aqui a respeito dos temas que a gente vem estudando toda segunda e quinta, o último que a gente falou foi sobre percepção, sintonia e concentração mental, né? Agora a gente vai entrar no tema 4, programa 2, módulo 2, que seria o transe mediúnico. Relembrando lá a concentração mental, concentrar significa convergir para o centro, como a gente já tinha visto, né? A concentração mental envolve a atuação simultânea de dois tipos de forças, a atenção e a vontade. Então, para a gente se manter concentrado em alguma coisa, ali, em um único, em um tema ali, em alguma coisa que a gente esteja fazendo, a gente tem que ter atenção naquilo que a gente está fazendo e tem que ter a vontade de estar fazendo aquilo, de estar firme, com firmeza ali, fazendo executando uma tarefa. Vamos levar agora mais para o lado do nosso trabalho mediúnico, né? Conceito de transe mediúnico. Retomando o conceito de transe, constatamos que etimologicamente traz o significado de crise, de momento crítico, um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. É também considerado um estado de baixa tensão psíquica, com estreitamento do campo de consciência e dissociação. Nesta situação, é possível ocorrer um mergulho no inconsciente, seja por condições intrínsecas ao indivíduo ou por ação externa, produzido, por exemplo, por um espírito. Então fica meio contraditório, porque a gente fala que tem que ter concentração no momento do trabalho mediúnico, né? E depois a gente vê que para se ter a comunicação, a gente entra no transe, que seria a crise, o momento crítico, que esse transe ele é uma dissociação, um momento de baixa tensão psíquica. O que significa isso? A gente tem um estreitamento, diminui o campo de consciência, de dissociação. É como se a gente, naquele momento do transe, é como se a gente ali parasse os pensamentos. É difícil fazer isso, né? Mas é como se a gente parasse os pensamentos. Aí como que eu vou parar o pensamento se eu estou tendo atenção e vontade naquilo que eu estou fazendo? Fica meio, é, fica meio contraditório, mas a gente que está no trabalho ali, mesmo espírita, nas reuniões mediúnicas, no trabalho propriamente dito ali, depois que a gente passa por isso, a gente entende bem como funciona. Então, a gente tem que ter uma concentração naquilo que a gente está fazendo. Entrou na sala de reunião, no momento de reunião ali, primeiro tem todo aquele, tem os preparativos, as preces, tudo, e começou o trabalho. Nesse momento, até o trabalho dar início, a gente tem que estar concentrado e com vontade, com toda a nossa vontade, toda a nossa atenção voltada para aquilo que a gente vai fazer, para aquele momento que a gente vai estar ali. Esquecendo como a gente falou já, esquecendo as preocupações lá de fora, esquecendo os problemas lá fora, tentando concentrar só naquilo ali que a gente está fazendo. É uma reunião de atendimento a sofredores, então a gente tem consciência e entendimento como é que essa reunião se dá, qual que é o objetivo, qual que é o nosso papel naquela reunião, e está concentrado com vontade, e com a nossa vontade, com a nossa concentração, com a nossa atenção voltada para isso. Esquecendo o que está acontecendo do lado, sem prestar atenção no que está lá em outras salas ou o que está acontecendo do lado. A partir desse momento, quando há uma aproximação ou quando vai ter ali, vamos dizer, um desdobramento, alguma coisa assim no médio, a gente vai como se a gente deixando isso acontecer com os olhos fechados. Você já fechou o olho, você já entra no estado, só o fato de fechar o olho, você já entra num estado muito leve de transe, né? Então, cada um trabalha de um jeito, mas geralmente fecha-se o olho, fica ali, fecha-se os olhos, né? Fica ali bem relaxado, à vontade, tranquilo, concentrado naquilo que está fazendo, mas ao mesmo tempo a gente vai perdendo um pouquinho da consciência, da dissociação do que está acontecendo ali em volta, mesmo que seja um transe consciente, que eu quero dizer assim, está acontecendo do lado ali, tem um companheiro nosso ali que está dando uma manifestação difícil, complicada. Mas se a gente estiver concentrado e estiver sentindo aproximação, a gente vai deixar de exercer críticas sobre aquilo que está acontecendo do lado ali, críticas que eu digo assim, julgamentos de pensamento, indiferente do que seja. A gente não vai
a gente vai ter uma dissociação de consciência daquilo que está acontecendo do lado. Nesse momento que a gente baixa essa consciência, baixa esse estado de baixa tensão psíquica, nós fica mais, como eu falei, como se os pensamentos fossem apagando, fossem diminuindo. Nesse momento a gente consegue dar passividade ou consegue se associar mais às ideias ali, aos pensamentos do comunicante. O decréscimo da tensão mental, a passividade, é o caminho do transe, que seria a gente entrar naquele momento crítico. O que vale dizer dos domínios do inconsciente? A gente começa a entrar no estado do nosso inconsciente ou de inconsciência. O psiquiatra espírita brasileiro Jorge Andréa faz as seguintes considerações relativas ao transe mediúnico. O transe que mais nos chama a atenção por ser absolutamente fisiológico, sem matizes de anormalidade em sua conceituação central, é aquele de característica mediúnica. É o transe que se revela pela presença de uma entidade espiritual buscando o medianeiro, a fim de transmitir a sua mensagem. De um lado, o espírito, do outro, o sensível ou médium, isto é, o receptor das ideias do espírito atuante. Então, Leon Denis também considera o transe mediúnico ou anímico, emancipação da alma, como assemelhado ao sono, um grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico, perispírito, exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante a sua vida livre e independente. No transe mediúnico, não há supressão total da vigilância, que pode ser bastante reduzida, tal como ocorre no estado de sonambulismo, pois o perispírito ainda permanece ligado ao corpo. Às vezes, no meu caso, quando eu estou entrando nessa fase do transe, às vezes a gente sente como se a gente desce aquela... Sabe quando dá aquele frio na barriga, quando a pessoa anda de montanha-russa, quando desce alguma coisa muito rápida, assim, num carro, alguma coisa? Não chega a ser tão forte, mas a gente sente aquele pouquinho de frio, no meu caso, cada caso é de um jeito, né? Sente aquele friozinho na barriga e a gente dá aquela impressão que escapou um pouquinho do corpo. E esse momento é o momento que a gente desligando o nosso perispírito, desligando um pouco do corpo físico, quem tem quem tem o desdobramento, a emancipação da alma, o desdobramento, que consegue fazer isso animicamente, e quando você vai ter a relação direta com os espíritos ali. A gente, assim, quem não guarda consciência disso, no momento que deu esse apagar, vamos dizer assim, apagou um pouquinho, diminuiu a pressão psíquica, deu aquela afastada do corpo, é a hora que vem as ideias, as mensagens, os pensamentos dos espíritos, eles chegam com maior clareza e com menos dúvidas. Durante a manifestação mediúnica de um espírito, pode ocorrer o aumento ou redução do metabolismo corporal, condição que requisita assistência de benfeitores espirituais, os quais utilizam-se de energias irradiantes magnético-espirituais próprias ou dos encarnados, para preservar o equilíbrio do veículo somático do médium. Então, nesses momentos, tem uma alteração no metabolismo corporal, tanto que tem alguns estudos, pesquisas que mostram que às vezes tem uma oscilação na temperatura, tem oscilação nos batimentos cardíacos, tem oscilação às vezes na pressão arterial, porque o nosso metabolismo ele é modificado nesse momento. Então a equipe espiritual que está ali vem dando sustentação vem sustentando e dando apoio a isso aí para poder reduzir esses efeitos, né, dando condição de continuar o trabalho. Por isso que a sustentação, o médium de sustentação, ele entra muito nessa parte aqui, né, assim, bastante nessa parte. É porque fala que os espíritos utilizam de energias irradiantes magnéticos e espirituais próprias ou dos encarnados, e muitas vezes próprias e dos encarnados. Eu acho que a palavra ou, que seria mais própria, a expressão ou aqui seria mais própria se fosse e dos encarnados. Porque quem está na sustentação, não só o médium de sustentação propriamente dito, mas todos os médios que estão ali concentrados naquele momento, fornecem essas energias irradiantes aqui, magnéticos espirituais, para que essa equipe consiga manter sob controle. O transe, aí quando se entra no transe, ele tem os graus. Ele pode ser superficial, né, profundo e parciais. Superficial, a gente lembra de tudo que aconteceu, o médium se recorda de tudo que aconteceu
durante a recepção da transmissão da mensagem. No médium principiante, principalmente, né, tem muito aquela dúvida, eles ficam com dúvida se entrou em transe ou não, se aquela ideia foi dele ou não, mas aí a gente já explicou bastante sobre isso. É só perceber se aqueles pensamentos, aquelas ideias, aqueles conceitos que foram passados, eu tenho isso, é meu, normalmente eu penso assim, se não, é do comunicante. Nos médios intuitivos, o transe é sempre superficial. Não se observa nenhuma alteração na sua fisionomia, nem ocorre passividade acentuada. O médium simplesmente recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Ele está em transe, mas superficial, ele recebe, transmite, mas ele se lembra de tudo aquilo que foi passado. No profundo, o transe profundo, a situação, a mensagem mediúnica e os acontecimentos raramente chegam à consciência do médium. E se alguma coisa escapa às lembranças, são quase sempre fragmentares. Aquele médium que entra nesse estado de transe e depois da comunicação ele se lembra muito pouco do que foi falado, esquece quase tudo do que foi falado ali, ou até nada, não lembra, é raro, mas tem gente que não consegue se lembrar de nada, seria um transe profundo. E o médium que geralmente tem o transe leve, ele pode vir a ter no momento um transe profundo, ou pode ficar no parcial, então isso aí pode ser trocado. Esses transes profundos, geralmente numa reunião controlada e bem tratada, bem controlada, geralmente ele acontece quando vem, às vezes, uma mensagem de um orientador, alguma assim, da equipe espiritual mesmo, porque aí o médium pode se entregar, né, deixar que aquilo aconteça de forma, porque vai ser controlado inclusive pelo espírito comunicante. Às vezes numa situação de tratamento de espírito sofredor, dificilmente vai entrar nesse profundo, e se entrar, se o médium não tiver uma educação mediúnica muito boa, pode ser que aconteça de exacerbar, né, começar a não ter tanto controle sobre aquela manifestação. Os médiuns falantes geralmente se exprimem sem ter consciência do que diz, isso no transe profundo, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal de transe, raramente se lembra do que disse. A pessoa, esse transe profundo, às vezes ele está enxergando, às vezes não, quase sempre, ele enxerga o que está acontecendo ali em volta, ele tem as percepções, mas ele não tem muito controle daquilo que está sendo falado. As transes parciais representam a graduação no estado de rebaixamento psíquico. Os médios recordam alguns acontecimentos ou trechos da mensagem transmitidos pelo comunicante espiritual. É comum o médio recordar-se do conteúdo da mensagem mediúnica imediatamente após a transmissão, esquecendo-se dela, porém, com o passar do tempo. Então, esses transes parciais, eu acho que são os mais comuns, e o médium tem controle, tem domínio, tem ali a percepção de tudo aquilo que ele está falando, mas geralmente um tempo depois, ele é como se apagasse aquela mensagem, ele esquece daquilo. As etapas do transe. O transe tem as etapas de indução ao transe mediúnico e o transe mediúnico propriamente dito. Essa indução, nos momentos iniciais do intercâmbio mediúnico, o médium é envolvido pelos fluidos do espírito comunicante. Ao captar as emanações energéticas do espírito, o médium percebe, na forma de sensações boas ou ruins, a situação espiritual do desencarnado. Então, nesse momento por isso que é muito importante essa concentração antes, por todas essas etapas, e acontecer o transe ali, deixar acontecer de forma natural ali, tranquilo, né? Ficar sempre tranquilo ali. Por isso que é importante ter o conhecimento doutrinário, conhecimento das bases doutrinárias, para saber o que está acontecendo, ter confiança naquilo ali, se entregar, para que possa ter um trabalho de qualidade mesmo, tranquilo. Porque dessa maneira, o médium dificilmente ele se engana. Porque ele percebe, mesmo que chega um espírito ali que tente passar uma mensagem falsa ou alguma coisa que não seja tão legal e tente se passar por um espírito instruído ou se passar por um mentor, o médium, se ele prestar atenção, como ele estando nesse transe, aí entra aquela contradição, como é que ele vai prestar atenção se ele está desligado? Não é desligado, a gente falou, né? Tem esse momento, esse afastamento, esse rebaixamento psíquico, mas ele continua percebendo o que está sentindo ali.
Então ele consegue perceber se aquela energia é pesada, se está tribulado, se aquela consciência que chega ali está em condições mesmo assim de tranquilas, ou se ela está exaltada, ou mesmo que esteja passando a tranquilidade, mas os sentimentos que ela emana ali, que ela tem ali, às vezes é de contraditórios às coisas que ela está dizendo. Então, isso tudo médium consegue identificar. Mesmo nesses estados de transe, ele consegue identificar. Esses fluidos magnéticos produzem efeito entorpecedor, que o espírito se aproxima, dá aquela entorpecida que a gente falou, aquele afastamento, agindo diretamente no perispírito do médium e de imediato no seu córtex cerebral e nos lobos neurológicos frontais. Nessa condição, o medianeiro se distancia do ambiente onde se encontra devido ao rebaixamento psíquico próprio do estado de transe, que será tanto maior quanto mais o perispírito se desligar do corpo físico. Neste momento, o médium vive em dois planos de vida, que conforme o grau de indução ao transe, pode se afastar do plano físico ou não. Então, é aquele momento de entrega, né, de passividade, que acontece tudo isso que foi falado. São essas ações fluídicas perispiritual e mental que afastam o medianeiro do estado de vigília, sobretudo se há fortes fatores ambientais indutores do transe, quais sejam. Quer dizer, para que tenha esse transe, o que a gente precisa dos fatores ambientais? Precisa do ambiente físico, da emanação fluídica e da concentração mental. O ambiente físico, o local da reunião tem que ser tranquilo, silencioso, limpo, agradável, com aquela luminosidade indireta que a gente sempre coloca, aquela luz bem suave. Algumas casas, alguns grupos adotam uma música ambiente bem tranquilinha, que ajuda. A conversação, quando ela se faz necessária, tem que ser uma conversação digna, sem brincadeiras, sem galhofas, que eles dizem, né? Sem ficar com coisa ali que não é estritamente daquele momento. Emanações fluídicas, as energias irradiantes da prece, das mentalizações, as irradiações mentais associadas às energias oriundas do plano espiritual, produzidas pelos benfeitores espirituais, saturam o ambiente e afetam diretamente a mente do médium, induzindo-o ao transe. É aquele negócio, a gente chega no ambiente da reunião mediúnica, a gente percebe toda aquela energia diferenciada. E essa energia, essa irradiação mental, esse envolvimento fluídico aqui, ele é tanto mais forte quanto mais bem preparado o grupo se encontra. Se o grupo entende tudo isso, sabe de tudo isso, estudou bastante isso, compreende o que está acontecendo ali, isso aqui, essa emanação fluídica, esse envolvimento, ele é muito mais controlado e atua de maneira mais clara, vamos dizer assim. Concentração mental. As duas condições anteriores permitem que o médium em estado de concentração mental, caracterizado pelo rebaixamento da tensão psíquica, o médium fica como se desligado do ambiente físico onde se encontra. Então, aquilo que a gente falou de novo, a concentração mental, ali, aquela concentração para aquele momento, para aquele tipo de trabalho, permite que ele dê aquela desligada, aquela distanciada, e isso aí facilita que a emanação fluídica o envolva e tudo se dá de maneira natural. Existem outras formas de indução ao transe mediúnico não utilizadas na casa espírita, mas a título de aquelas coisas que foram faladas. Né? Tem alguns cultos, principalmente os cultos afro-brasileiros, que tem aqueles cantos que são repetitivos, aqueles tambores, aquelas batidas de instrumento que são sempre no mesmo ritmo, sempre espaçado igualzinho. Aquilo ali é um jeito de envolver a mente do médium ali, que vai prestando atenção naquilo, fecha o olho, vai prestando atenção, e ele fica só naquilo ali e ele facilita que ele se distancie, né? Mas a metodologia kardeciana vale-se de recursos verbais ou psicológicos, dirige-se antes aos lobos frontais. Quer dizer, quando se acontece isso aí, esses rituais, esses sons ritmados, eles têm uma onda inibitória da região cortical, mas é uma técnica menos requintada. A técnica kardeciana é aquela que se vale é aquilo que a gente falou, aquela prece inicial, as palavras são ditas, tudo ali todo o envolvimento do trabalho ali leva a um resultado, às vezes, um pouco mais demorado, mais lento para os médios, principalmente, até eles acostumarem com aquele trabalho, mas muito mais lúcido,
porque se trabalha com os lobos frontais, né? Um trabalho mais bem controlado. O transe propriamente dito, a sintonia mental. Nessa condição, o médium capta ideias e sentimentos dos espíritos comunicantes que eles assomam à mente e ao mundo íntimo, jorrados em fluxo contínuo, capta igualmente intenções, emoções, estado psicológico e outras características da personalidade ou da entidade comunicante. O médium pode ter noção do que acontece ao seu redor no grupo mediúnico, se o seu transe é superficial ou parcial, ainda que se mantenha ligado à presença e à comunicação do espírito. Desde que esse reconhecimento que está acontecendo em volta não tire a vontade dele, que foi falada na concentração, a vontade dele, que se ele deixar de ter a vontade, a concentração de estar naquela comunicação e começar a prestar atenção na vontade dele se voltar para outra comunicação, atrapalha. Senão, não vai atrapalhar. Acesso à memória do médium. Às vezes, para que o espírito possa transmitir com clareza suas ideias, acessa a memória do médium. Tal acesso é realizado em duas situações distintas. A. Pelo espírito comunicante com a anuência do médium, é o que ocorre nas manifestações de espíritos esclarecidos. E pelo espírito necessitado de auxílio em trabalho conjunto com as entidades esclarecidas e com a permissão do medianeiro, do médium, né, para que os arquivos espirituais do médium sejam abertos e lidos, e necessário que ele esteja em estado de maior dissociação psíquica, ou seja, em transe mais profundo. Esse acesso à memória do médium, aqui até já comentou sobre isso em algumas vezes, mas não abordando dessa maneira. É aquilo que a gente fala, às vezes vem um mesmo espírito se manifesta por dois médiuns diferentes. Hoje se manifesta por um, amanhã por outro, depois por outro, e assim por diante. E as palavras que esse espírito usa, às vezes ela tem muito a ver com o médium. O médium tem aquele costume, aquele sotaque, ou palavreado dele de alguma maneira, e o espírito comunicante, ao ter acesso a essa memória, ele utiliza para expressar o pensamento dele, ele utiliza daquela palavra. Se a pessoa tem um palavreado assim, um jeito de falar mais, vamos dizer, mais hoje em dia é difícil, né? Mais erudito, mais coloquial, ou se ele é mais bonachão, conversa mais tranquilo. Então, às vezes a mesma ideia, ela é passada com palavras diferentes de acordo com cada médium que ele vai com o médium que ele está se manifestando, com o que está servindo de medianeiro. Isso é totalmente normal. Manifestação mediúnica da entidade comunicante. É o momento em que o médium concorda efetivamente com a comunicação do espírito, transmitindo aos circunstantes suas ideias e seus sentimentos. Durante o intercâmbio mediúnico, os perispíritos do médium e do comunicante permanecem unidos a fim de facilitar a ligação mental entre ambos. Essa união é mais facilmente percebida nas manifestações psicofônicas, a ponto de, erroneamente, supor-se que o comunicante substitui o espírito do médium. Então, não tem essa... A gente fala até o termo incorporação, ele não está correto nesse ponto. Porque não existe uma incorporação. O espírito não entra no corpo do médium, não toma conta do corpo do médium ali. Ele simplesmente se liga ao perispírito do médium e com a permissão da alma, né, da nossa alma, a gente permite que venha essa comunicação e venha venha esse interpretar de pensamentos que seria a própria a comunicação em si, né? Então, não tem essa incorporação, ele não entra no espírito, no corpo do médium, ele está ali e se liga espírito a espírito. Hermínio Miranda faz a seguinte consideração: a ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, onde, em parte, se interpenetram. Daí a impropriedade do termo incorporação, que a gente falou. O espírito desencarnado não entra com o seu perispírito no corpo do médium. O que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelos terminais do perispírito de cada um, como um plugue de eletricidade se liga a uma tomada. É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos comandos mentais cerebrais e, dessa forma, possa movimentar-lhes os instrumentos necessários, a fala, o gesto, a expressão de suas emoções e ideias. Então,
quando ocorre quando faz tudo isso que a gente falou, tem a concentração, com aquela vontade de estar participando, a entrega, o momento, a gente percebe a aproximação, a gente diminui o nosso nível psíquico, a gente deixa a criticidade, as críticas que eu digo não é crítica assim de criticar, não. Eu falo assim, de ter consciência do que está acontecendo em volta ali e voltar à vontade do seu pensamento para aquilo. Como eu falei, exemplo, a gente tem uma comunicação complicada do outro lado, a gente trabalha em círculo, né? Às vezes do outro lado do círculo a gente está vendo uma comunicação mais complicada, mais exacerbada, e o médium está ali dando a comunicação dele, ele tem consciência, ele volta a atenção e a vontade para aquele acontecimento, e isso aí eleva a pressão psíquica novamente, corta a ligação, diminui, atrapalha a ligação. Então, se no momento do trabalho ali, a gente tem que estar muito, principalmente os médiuns que fazem o trabalho de esclarecedores, de dialogadores, a gente tem que, às vezes a gente perde, eu mesmo faço essa parte, muitas vezes aconteceu de a gente perder a linha de raciocínio, porque a gente está ali fazendo diálogo com o espírito e a gente está em intercâmbio direto com a espiritualidade do trabalho ali, que está coordenando o trabalho, às vezes até com o próprio espírito que está comunicando, ele está comunicando através do médium, mas a gente está tendo percepção de tudo aquilo. Inclusive a gente sabe, às vezes, da emoção daquele espírito, da condição dele. E como a gente está num transe mediúnico bem leve, que seria o conceito de transe aqui, né, que seria o transe, o grau superficial, é fácil da gente, se a gente não ter a concentração necessária, a vontade de estar focado naquilo ali, a gente começa a perceber uma outra comunicação muito